segunda-feira, semana começando, e essa segunda-feira, claro que politicamente muito na esteira, né, nas discussões, principalmente nas discussões de bastidores no mundo da política brasileira, no entorno do que aconteceu ontem na Praia de Copacabana, aquele ato que foi encabeçado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ali com apoiadores, muita tentativa de dominação ali da retórica do que saiu desse evento, né? Os apoiadores dizendo que foram lá 400 mil pessoas, a oposição disse que foi muito menos, era ínfima a participação, mas do que tiramos de tudo aquilo ali, Zaidan, era uma tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro de fincar uma posição, certamente, e claro, aquilo que corre principalmente nos bastidores de Brasília, que é o fortalecimento daquele movimento para a aprovação do projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. As coisas estão contaminadas, né, por posições políticas, inclusive no noticiário, etc., que a maioria das pessoas não estava em Copacabana. Então, ao tentarem as pessoas descobrirem qual era o tamanho do público ali em Copacabana, provavelmente ainda hoje essas pessoas não sabem, porque primeiro nós tivemos um dado inflado pela Polícia Militar do Rio e depois uma correção, aparentemente com rigor técnico, com um número muito diferente. A PM falando em 400 mil e a universidade falando em 18 mil, ainda trazendo ali, dentro dessa tentativa de rigor técnico, 18.300 pessoas. Ora, a Polícia Militar, ela é uma instituição, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, uma instituição do Estado do Rio, do povo do Rio, e não do Cláudio Castro. A PM não pode forjar dados para agradar ao Cláudio Castro. E não pode, obviamente, partir qualquer ordem do Palácio de Governo para que a PM divulgue um dado falso. Isso é muito sério, porque se aconteceu algo assim, fica caracterizada a utilização da Polícia Militar para um ato político, para uma palavra, para uma informação que era compatível com os interesses do governador do Rio, de dizer, até para dar satisfações ali aos seus convidados, de que ele havia conseguido uma mobilização tremenda, etc. Então, não se sabe exatamente qual era o número, talvez 18 mil, talvez mais, mas não, claro, 400 mil. Né? E aí já começam as distorções, porque muita gente vai para o computador ou para o microfone e quer abraçar a ideia de que havia uma multidão extraordinária, gigantesca, rara, embora muito abaixo de 1 milhão, que era a meta do Malafaia e do Bolsonaro. Muito abaixo, ainda que fossem 400 mil. Seriam 40% da meta, esses 400 mil. Mas, obviamente, não havia 400 mil pessoas ali. O segundo ponto, o Bolsonaro, isso é muito comum, né? O Lula também faz isso com alguma frequência, ele modula discursos conforme o público. Então, aquela ideia de se eu estiver preso ou morto, então ele joga ali uma carga de dramaticidade, né? Num cenário de ameaça à vida do Bolsonaro e tal, mas ele joga isso, dá uma dramaticidade ao discurso, basicamente desapostar na vitória da anistia na Câmara dos Deputados. O Senado é uma outra conversa, pode ser que haja voto para isso, não se sabe, porque também, como não conseguem dizer quantas pessoas estavam em Copacabana ontem, até os levantamentos sobre intenção de voto na Câmara sofrem manipulação.
de partidos. Não, nós já temos 200 e tantos votos. Então não se sabe. Aí vem uma outra contagem muito diferente. E, se aprovada na Câmara, porque o Alcolumbre disse que nem quer perder tempo com esse assunto. Ele disse que essa não é a preocupação dos brasileiros, não é a preocupação do Senado e que não vai acelerar coisa alguma. Pode ser que em algum momento tramite o projeto aprovado pela Câmara, deve ir ao Senado. Mas, claramente, ele não vai facilitar, pelo menos hoje, o que o Alcolumbre quer hoje, o que ele enxerga hoje como conveniente para ele. Ele não vai facilitar a vida desse projeto. E se, ao fim, houver aprovação nas duas casas, como não é uma PEC, é um projeto, passa pelo veto presidencial. O presidente tem de sancionar, pode vetar parte, vetar tudo, sancionar tudo, e, claro, havendo vetos, isso volta para o Congresso, os vetos podem ser derrubados, mas aí será uma outra etapa, o questionamento da constitucionalidade desse projeto que teria sido aprovado. Então, o Bolsonaro sabe de tudo isso, né? Mas é uma maneira não apenas de manter ali entre os seus apoiadores a expectativa de uma mudança na sua situação jurídica, mas também manter o seu peso político no processo eleitoral. E aí entra o Tarcísio, que foi lá para reforçar a sua fidelidade ao Bolsonaro. O Tarcísio, que tem dito frequente, com toda ênfase e com muita frequência que não será ou não quer ser candidato à presidência, mas essa é uma possibilidade cada vez maior, principalmente depois do que o Bolsonaro falou na semana passada, de que está esquentando o lugar para o Tarcísio, né? Aliás, esse é um tema que a gente vai abordar mais essa semana, essa relação entre Bolsonaro e Tarcísio com relação à eleição do ano que vem. Aliás, mas é isso. Fala. Aliás, Aidan, a questão do Bolsonaro com a justiça e esses embates com a oposição, certamente eles vão se manter aí ativos e tendem a ganhar força conforme os acontecimentos vão ocorrendo, o processo contra ele vai avançando, a gente, como você destacou, avança em relação às eleições do ano que vem. A gente sabe que todo o processo eleitoral, principalmente um processo eleitoral presidencial, ele começa muito antes do que o processo em si, né? Então a gente vive, principalmente nos últimos anos, em um constante processo eleitoral, né? Acaba a eleição seguinte já começou bem antes dessa que acabou de acabar. Então a gente sabe que como a coisa politicamente vai andando, vai caminhando no Brasil. Agora, o Bolsonaro, ele, além dessas questões que envolvem já o golpe, a gente tem também a questão do 8 de janeiro e toda a movimentação dele em relação à anistia. Existem outros questionamentos que começam a ser feitos, inclusive, por parte do Partido dos Trabalhadores, do Supremo Tribunal Federal, que dizem respeito ao Bolsonaro e, digamos, o clã dele ali no envolvimento desse grupo com figuras do governo americano. O último caso diz respeito a uma ação que o PT protocolou no Supremo Tribunal Federal, questionando uma declaração que o Bolsonaro deu no dia 7 de março, em que ele fala sobre acordos assinados pelo presidente Lula com o presidente da China, Xi Jinping, e de que nesses acordos o grande interesse seria a produção de uma bomba atômica e que os Estados Unidos está muito está muito preocupado com o Brasil, para que o Brasil não se torne uma nova Venezuela e que, dando a entender ali, segundo o PT, aí entra a posição do PT, de que existiria uma tentativa de influência externa dentro do Brasil. Ou seja, é um tipo de discurso também que talvez inflame uma outra ala para, eventualmente, digamos, impulsionar, né, esses radicalismos de lado a lado, né, a nossa disputa de esquerda e direita que a gente existe hoje em dia, e eventualmente pode gerar outros problemas jurídicos para o próprio Bolsonaro, né, Zaidan? Sem dúvida. E foi uma declaração meio desesperada e eu imagino que o Bolsonaro, se pudesse voltar no tempo, ele evitaria essa declaração. Primeiro que ela é absolutamente desprovida de lógica.
né? Como se a China estivesse no estágio de produção nuclear do Irã. E a China já tem um vasto arsenal nuclear. Hoje, o terceiro do mundo, já passou a França e a Inglaterra, só atrás, claro, das duas superpotências nucleares, Estados Unidos e Rússia. Mas o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro estão, desde a eleição do Trump, apostando na ideia de, o cara mais poderoso do mundo nos próximos 4 anos é um aliado. Não é um sujeito que seja amicíssimo do Bolsonaro, não é isso, mas é um aliado, é um cara que já demonstrou simpatia pela família Bolsonaro, já a mencionou, recebeu o Eduardo Bolsonaro lá naquelas festas comemorando a posse, e fez menções já ao Jair Bolsonaro, e, claro, tem interesse na eleição no Brasil em 2026. O Trump tem interesse. Não é que ele vai perder o sono, isso vai ser o centro da sua política externa, longe disso, é uma questão periférica. A eleição no Brasil é um assunto periférico para os Estados Unidos, mas é um assunto. E o Trump, particularmente, tem interesse. Repito, não é algo que vai fazer com que ele direcione esforços, o Departamento de Estado, o Pentágono, não é isso. Mas ele tem interesse que vença alguém próximo do seu campo político. Como ele aprecia a presença do Milei na Argentina, porque é alguém que, aliás, tenta imitá-lo, né? O Milei começou a fazer cerquinhas nas fronteiras, né? E falou a respeito da situação na África do Sul, reproduzindo aquelas asneiras que o Trump falou a respeito da África do Sul. O Milei resolveu repeti-las, né? Quer dizer, é um júnior. Ele quer ser o Trump Júnior. E virou um imitador barato, né, de coisas que o Trump fala e faz. Então, claro que ele tem interesse. E o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro se fiam muito em uma certa pressão dos Estados Unidos que acabe, de alguma maneira, beneficiando o Bolsonaro. Há uma ilusão, isso é claramente uma ilusão, irrealizável, de que alguma pressão do Trump possa ter efeitos jurídicos no Brasil. Isso não vai acontecer. Mas efeitos políticos são verossímeis, né? É verossímil que posições do Trump, discursos do Trump, acenos do Trump tenham impactos políticos no Brasil. Jurídico, nenhum. Mas a prova de que eles se fiam nisso é que o Eduardo Bolsonaro foi para lá e não volta, né? Uhum. Agora, o Jair Bolsonaro, ao dar essa declaração, ele basicamente quis dizer que, olha, estou chamando a atenção do Trump para o que está acontecendo no Brasil. E aí ele fala uma coisa sem pé nem cabeça, né? Como se esses compromissos do Brasil com a China, e é bom lembrar que no governo Bolsonaro havia compromissos do Brasil com a China, relações comerciais absolutamente intocadas, como os Estados Unidos têm o seu maior parceiro comercial, a China. O principal parceiro comercial dos Estados Unidos é a China. Então, essa história de o Brasil está muito próximo da China, isso preocupa o Trump. Preocupa. O Trump quer reduzir drasticamente a influência chinesa no exterior. Drasticamente. Ele tenta minar a Rota da Seda, ele tenta minar a unidade do BRICS. Ele diz isso publicamente. Ele chegou a dizer que o BRICS morreu depois das minhas declarações, o que obviamente é uma bobagem, né? Mas para ele não é indiferente o poder internacional da China. Mas daí a levar a sério esse tipo de coisa, de que o Brasil vai fornecer materiais para a produção de uma bomba atômica na China. A China já produz as suas bombas atômicas e não necessita de materiais brasileiros para isso. Precisa para outras coisas, inclusive para o seu setor industrial. Precisa de minérios que os chineses encontram aqui no Brasil, inclusive lítio, etc. Mas, para a bomba atômica, foi uma declaração completamente deslocada da realidade, né, Paulo? Pois é, bomba atômica, para qualquer tipo de
equipamento militar, você imaginar que a China vai precisar de ajuda de alguém é ser muito inocente, né? Porque a China já tem um desenvolvimento nessa área muito acima do que a gente pode imaginar ou que esse pessoal que pensa esse tipo de coisa pode crer de verdade, com certeza.